Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. 4 desculpas. Vamos ver que desculpas Moisés acrescentou para o Senhor nosso Deus, pelo chamado que Deus fez para ele. Vamos ver o que isso reflete na gente quando Deus também chama a gente para fazer um ministério, para fazer um trabalho para ele. Tá? Vamos orar, agradecer a Deus pelo pão de cada dia e primeiramente pelo dia, claro, Depois o pão de cada dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de luta, mais um dia de vida que o Senhor nos deu, mais um dia de desafio. Que a tua graça seja derramada sobre mim e meus irmãos. Nos abençoa neste momento para entender as tuas santas palavras. Traga paz para todos nós, fortaleça o nosso coração e que o Espírito Santo seja derramado sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver. Para com isso, abrir a nossa mente, o nosso coração e entender o que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Nesse estudo, 4 desculpas. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Queridos, 4 desculpas. Você tem desculpas para não fazer o trabalho de Deus? Sim ou não? Às vezes nós temos muitas desculpas, Quando a gente chama uma pessoa para falar de Deus, um pouquinho, elas inventam desculpas. Agora não dá porque eu tenho um negócio para fazer, agora não vai dar porque eu tenho que sair. Sempre Deus em segundo lugar. Sempre há uma desculpas, Às vezes a gente tem desculpas também. Eu não fui na casa de Deus hoje me encontrar com meus irmãos dentro da igreja porque eu não estava afim. Eu estava cansado e não fui. Tem uma desculpa sempre, queridos? A gente somos assim. Queridos, você tem desculpas para não fazer o que Deus pede? Lembre-se, Deus dá o livre-arbítrio para todo ser humano. Isso é uma verdade. Você pode escolher servir a Deus ou não servir, Para um chamado divino dele. Você pode escolher, você tem um livre-arbítrio. Mas lembre-se também, Lembre-se que dizer não para Deus, o Criador do céu e da terra, lembre-se que traz consequências também. Tá? Vamos ver aqui as desculpas de Moisés que deu a Deus. Moisés deu um monte de desculpa para Deus aqui no livro de Êxodo, capítulo 4. Versículo 1 está escrito assim. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não creram, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, uma das primeiras desculpas de Moisés aqui, ele disse que quem sou eu quando Jesus chamou ele para ir lá para a terra do Egito, tirar o povo da aflição. Ele falou: quem sou eu para ir lá no faraó? Foi a primeira desculpa. Mas se mostrou humilde. Por isso que Deus gostou muito dele. Outra desculpa, ele fala assim, Moisés: mas eis que não creram, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele estava dialogando com Deus e falou: eles vão dizer isso. Não vai dar certo. Mais uma desculpa, Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão.
que era um cajado, né? Que era para tocar as ovelhas, né? Ele era pastor de ovelhas. Então ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra e o bordão, nós já sabemos, virou uma serpente. Depois Deus falou para ele, pega de novo e virou um cajado de novo. Deus fazendo milagre na frente dele para dizer que ele estava com ele. E ele era Deus mesmo. Queridos, Deus chega a fazer para ele, né? Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu e pegou a cauda da serpente e virou um bordão de novo. Aí ele falou assim, para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele fez. E a mão dele saiu leprosa. E depois Deus falou para ele, coloca de novo no peito. E ele colocou e a mão dele voltou ao normal. Deus falou assim, se eles não acreditarem no primeiro milagre que eu fiz para eles ali, que eu te enviei, faça o segundo. No verso 8, Deus fala isso. Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez creia na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante a esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares e tomar-se-ão, e elas vão virar sangue na terra seca. Foi isso que ele fez lá no Egito. Então disse Moisés ao Senhor, lá vem Moisés. Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Talvez você fosse gago. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Lá vem ele, Moisés, de novo. Mais uma desculpa. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Queridos, várias desculpas de seu Moisés. Primeira desculpa, quem sou eu? Segunda, ele pergunta, quem és tu? Terceiro, ele diz, eles não acreditam em mim. Quarto, ele fala, eu nunca fui eloquente. E o quinto, o último apelo, né, de Moisés, né, envia outro. Moisés fala, envia outro aí, eu não dá certo. Então, se acendeu, sabe o quê? Quando ele falou isso, a ira do Senhor contra Moisés. E disse, não é Arão teu levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, ele exporá na boca as palavras que serei com a tua boca, e com a dela, né? E vos ensinarei que deveis de fazer. Deus falou, eu falo para você e você fala para teu irmão, e teu irmão vai ter que falar para o povo. Deus sempre dá um jeito.
E o ser humano sempre dá um jeito de fugir de Deus. E aí ele falou, ele falará por ti ao povo, e ele te será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão nas mãos, o qual has de fazer os sinais. Amados, que lição, né? 4 desculpas, né? Que lição. Queridos, Deus faz milagres para Moisés ali, para que ele acreditasse, né? O que ia acontecer, fazendo um cajado dele se tornar uma serpente. Deus também faz milagres em sua vida também, na minha. Viu? Mas nós não precisamos viver de milagres, viu? Nós não precisamos viver de milagres. Nós precisamos de viver da íntima comunhão com Deus. Tá? Mas os milagres aumentam a nossa fé. Tá? Os milagres nos ajudam a nos fortalecer a nossa fé. Deus ainda faz milagres para fortalecer a fé de Moisés. Com sua mão ficou leprosa e depois voltou ao normal. Deus também faz a água se tornar em sangue para que eles acreditem quem o enviou, a Moisés. O verso 10 aí, aqui tem mais uma desculpa, né? Eu não sei falar, sou pesado de língua, eu não falava, né? Eu não falo com facilidade, Moisés quis dizer, né? Talvez fosse gago, né? Mas Deus não acreditava nas desculpas, tá? Deus não aceita também as desculpas. Deus não aceita desculpa de ninguém, meu irmão. Entendeu? Ah, não deu para fazer, não vai dar para me estudar, não vai dar para ir na igreja. Hoje não dá. Deus não aceita essas desculpas aí. Queridos, Deus foi insistente dizendo: quem fez a boca do homem, rapaz? Né? Quem fez o mundo, o surdo, o cego? Eu sou o Senhor. Né? Deus fala: vai e eu serei com a tua boca. Deus ainda fala para ele. Deus chama, né? E Deus também capacita as pessoas quando Deus chama, tá? Portanto, meu irmão, quando você for levado diante de juízes, reis, representantes, né? De congressos, né? Para falar, o Espírito Santo vai colocar na sua boca as palavras que você deve dizer. Não se preocupe, tá? Deus vai falar através da sua boca, com o poder do Espírito Santo. Quando você está pregando, você se torna um canal de bênçãos, viu? Nas mãos de Deus, na salvação de muitas almas, quando você está pregando. Não é você que decide se a sua pregação vai salvar ou não vai salvar, ou vai ajudar algumas pessoas. Vai, passa o que Deus te mandou. Não é você não tem capacidade de decidir isso daí. Isso aí quem faz é Deus, é o Espírito Santo na sua vida. Ele coloca palavras na tua boca. O verso 13 aqui, que nós lemos, aqui em outras palavras, Moisés disse: envie a outro, escolha outro. Você pode dizer não para Deus, mas ele não aceita. Você pode dizer até não para Deus. Você tem um livre-arbítrio, mas ele não aceita. Viu? O verso 14, veja que Deus diz para Moisés que seu irmão estava saindo, né, ao seu encontro. Queridos, Deus, quando fala isso, é porque Deus vê e mostra a sua
presciência. Deus mostra a sua presciência, tá? Divina. Deus vê as coisas de perto e vê de longe também, tá? Ele vê as coisas do passado como se fosse hoje. Ele vê o presente e as do futuro como sendo hoje. Deus já sabe o que você está pensando aí de mim, antes de você pensar. Então Deus falou para ele, pode ir lá e eu sei que o faraó vai recusar você. Não vai querer deixar o povo ir, mas deixa comigo. Faça o que eu vou mandar você fazer. O seu irmão vai vir em seu encontro, pode ficar sossegado. Deus já sabia. Deus vê na frente, o futuro. O verso 17, Deus colocou na mão de Moisés a vara do poder, meu irmão. Aquela vara ali se tornou a vara do poder. Aquele cajado dele. Tá? Antes era uma vara comum, agora mais não. Era um sinal do poder divino de Deus. Onde ele tocava aquilo, acontecia. O que Deus queria que acontecesse. O verso 18 fala assim, saindo Moisés voltou para Jetro, o seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro, vá em paz. O seu sogro. Você entende? Meu irmão, Deus não aceita um não, tá? E Deus aceita teu livre-arbítrio. Incrível, né? Deus não aceita um não, mas ele respeita teu livre-arbítrio. Ele aceita teu livre-arbítrio. Tá? Quando você recusa. Quando você bate o pé e recusa. Tá? Mas lembre-se que isso, né, trarás a você sérias consequências, viu? Você pode até recusar, mas vai trazer para você sérias consequências. Às vezes você fala, não, hoje eu não vou para a igreja, hoje... Talvez você vai ter um grande aborrecimento na sua casa, onde você estiver. Hoje eu não vou na igreja porque hoje eu marquei para viajar para a praia e eu vou para a praia. Pois eu vou para a igreja amanhã eu vou amanhã. Isso pode trazer sérias consequências, sabe por quê? Isso aconteceu com um cara chamado Hazen Fox. Quem era esse homem? O primeiro homem chamado para ser um profeta. Deus deu visões para Hazen Fox. Ele recusou. Deus insistiu, mas ele recusou. Deus respeita o livre-arbítrio também. Deus não força ninguém. Deus insistiu de novo, ele recusou de novo. Hazen Fox. Então Deus falou, vou tirar isso daí de você então, vou dar para outra pessoa. E ele deu. Para uma mulher chamada Ellen Goldwhite. A visão de Hazen Fox. Né? Então, Deus deu para outra pessoa a visão para Ellen Goldwhite. Meu irmão, Hazen Fox, se viu um homem perdido, sabe por quê? Ele ouviu a visão que recebeu de Deus sendo relatada por Ellen Goldwhite. Ele se viu arrasado. Inútil mais. Ele não se contentava com isso, ele se viu inútil. Tá? E essa visão que Deus deu para ele
Deus passou para Ellen Duarte e ele foi lá e contou para ela, secretamente, que tudo aquilo ali que ela estava falando, Deus tinha dado para ele e ele não aceitou. Você entende? Hazen Fox nunca mais se interessou pela palavra de Deus, sabia? Nunca mais. Amados, assim, né? Às vezes pode ser um de nós, tá? Dizer não para Deus é dizer não para a salvação, viu? Deus chama e dá o livre-arbítrio para você dizer sim ou não, tá? Moisés teve desculpas demais. Que nem eu falei, a primeira ele falou, quem sou eu para ir lá no Egito, falar com o faraó? Segunda, quem és tu, Senhor? Terceira, eles não acreditam em mim, se eu disser isso. Quarta, eu nunca fui eloquente, sou pesado de língua, né? E o quinto, né, o último, apelo de Moisés, envia outro, não a mim. Mas Deus enviou seu irmão Arão, quando ele falou isso aí, para fim, né, que Moisés cumprisse a missão. E graças a Deus Moisés cedeu, né, meu irmão? Amém. Graças a Deus ele aceitou e se tornou um grande líder de Israel, né? Aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e mais um livro de Jó, né? Segundo os relatos, o primeiro livro que Moisés escreveu foi Jó, né? Os 5 livros Pentateuco. Esse homem foi um grande líder, amado por Deus, porque ele era humilde, né? Ele desconfiava de si mesmo. Ele era muito humilde, ele desconfiava dele mesmo. Ele falou, acho que eu não consigo não, Senhor. Deus estava entendendo tudo que ele estava querendo dizer. Deus estava lendo o coração dele. Ele era muito humilde. Por isso Deus pode usar poderosamente, meu irmão, uma pessoa humilde. Deus trabalha através das nossas fraquezas. Moisés, quando Deus fez todos aqueles sinais, Moisés poderia dizer, agora eu sou forte, agora comigo os egípcios vão pagar caro agora. Agora eles vão ver o que é bom para tosse. Agora eu tenho poder. Mas ele não fez isso, meu querido irmão. Ele falou, não, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Para ir lá, eu não sou ninguém, eu sou só um pastorzinho. O senhor tem que mandar outro. Aí eu não consigo nem falar direito. Isso chamou muita atenção de Deus. Ele não se exaltou. Ele não mostrou que era o melhor. Tem pessoas, meu irmão, dentro da igreja, que ela se destaca mais porque estuda mais. Mas não que ela é melhor. Então, meu irmão, Deus trabalha através das nossas fraquezas, como Paulo disse, né? Quando eu me torno fraco, assim eu me torno mais forte. Deus me ajuda em minhas fraquezas, Paulo disse. A glória de Deus, quando usa uma pessoa humilde, a glória de Deus é forte. Que pensa que é incapaz, é esse cara que Deus quer. É essa mulher que Deus quer. O que nós precisamos, meu irmão e minha irmã, é só da graça, tá? De Deus. Porque ele falou, a graça te basta. Tá bom demais. O que nós precisamos é isso aí, da graça de Deus. Quando você se sente fraco, aí você está forte. Por quê? A glória não é sua, é de Deus. E quando você se acha forte, você se gloria. E a glória é só para você. Mas a glória não pode ser para você. A glória é de Deus.
Você entendeu? Desculpas, desculpas e desculpas e desculpas. É o que mais o cristão faz. Inventa desculpas de todo jeito. A circuncisão. É isso tudo que nós vamos fazer hoje à tarde, porque nós estamos atrasados, hoje não tem jeito, hoje vai ser à tarde mesmo. Tá? A circuncisão, vamos fazer esse estudo à tarde, tá bom? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você. E quando você ouvir um chamado de Deus, tocar no seu coração, eu devo ir. Será que eu devo ir em tal lugar? Desculpa aqui. Será que eu devo ir em tal lugar? Vá. Vá. Porque Deus te ama. E se Deus determinou, pode deixar que Ele toma conta. Ele que vai na frente. Ele resolve o problema. Você só é instrumento para Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você. E até a tarde, tá? Vamos entender. Próximo estudo. Que é ó, maravilhoso. Quer ver, ó? Faço questão de ler de novo, ó. A circuncisão. Muitas pessoas perguntam sobre isso. Amém? Tchau, pessoal. Até a tarde. Fica com Deus. Que Deus tome conta de você onde você estiver.